Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, querida comunidade, hoje a igreja, na liturgia, nos apresenta esta grande celebração, a grande solenidade, comemoração de todos os santos e santas de Deus. Ao celebrar a liturgia de hoje, a igreja não quer apenas recordar também isso, mas não somente, os santos e santas canonizados pela igreja e que nós conhecemos, né? Todos nós temos o nosso santo protetor e muitas vezes no dia a dia nós invocamos. Então a liturgia de hoje também celebra aqueles que foram glorificados, os santos e santas que estão louvando e glorificando a Deus. Mas não somente isso, a liturgia de hoje, de todos os santos e santas, vem recordar a mim, a você, todos nós, que nós também somos chamados à santidade. Talvez a gente pense que ser santo é um privilégio, né? Para algumas pessoas, por exemplo, o padre, o bispo, aqueles que se tornaram santos, os santas, já nasceram com esse dom, né? Parece que Deus escolheu, uma parte vai ser santa e outra vai ser pecadora. Não. O pecado, ele é uma contradição. Quando Deus nos criou e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Deus nos fez para sermos santos. Inclusive a liturgia diz: sede santos, porque vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeitos, porque vosso Pai Celeste é perfeito. É claro que a santidade e a perfeição, somente Deus é santo. Ele é o santo dos santos, né? Mas, antes do pecado, antes que o inimigo introduzisse o pecado na nossa vida, antes que o pecado fizesse parte da caminhada da experiência humana, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos fez para viver a santidade, né? Então nós todos, existe uma vocação universal, toda e qualquer pessoa, seja ela quem for, todo batizado, né? Ele é chamado a viver a santidade. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos criou. Então você que está aqui hoje participando da missa, você que está em casa, saiba que o caminho da santidade também deve ser buscado e deve ser trilhado por cada um de nós, porque essa, vamos dizer, é a nossa essência. Deus não nos fez para o pecado. Deus nos fez para viver na graça de Deus. Deus nos criou para sermos santos. E agora, claro, nós temos que buscar a santidade, porque
o pecado entrou no mundo e causou essa divisão. Então a nossa natureza, muito embora criada para a santidade, ela também faz a experiência do pecado. Então existe dentro de nós essa atração, essa força negativa que nos chama, nos convida, nos atrai, nos fascina, nos engana e nos desvia do caminho principal, que é aquele de sermos santos. Alguém poderia perguntar, padre, mas como é que eu vou ser santo, né? De que maneira? A liturgia de hoje nos oferece algumas indicações. Primeiramente, os 10 mandamentos, né? Seguindo a lei de Deus. Se nós formos ver todos os 10 mandamentos, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, que foi dado a Moisés e foi dado ao povo, se nós observarmos todos os mandamentos, nós também podemos trilhar o caminho da santidade. Então nós não podemos entender santidade, né? Tem um canto que diz, tem anjo voando em cima do altar, né? Aqui eu não vejo nenhum anjo, eu vejo todos os pecadores, começando por quem fala, né? Todos que estamos aqui, né? Tinha um passarinho voando ali, um passarinho eu vi voando, mas não vi nenhum santo voando. Vocês já viram algum santo voando aqui? Nem aqui, nem em nenhum lugar. Então não é esse, quando nós falamos de ser santo, não é esse modelo de santo, não. Até porque a santidade é uma luta. Diz, aqueles que lavaram a veste no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram purificados. Por isso as bem-aventuranças de hoje, além dos 10 mandamentos, que nós sabemos e conhecemos, também hoje Jesus, falando às multidões, sentou e começou a ensinar aos discípulos, e dizendo, bem-aventurados, e começa as bem-aventuranças. Se nós vivermos as bem-aventuranças que foi lida no Evangelho, por exemplo, os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que procuram a misericórdia, os puros de coração, aqueles que promovem a paz. Nós, quando somos perseguidos, caluniados, injuriados, difamados, por causa de Deus, por causa da igreja, por causa da nossa fé, e mesmo assim a gente não desiste, não desanima, não abandona a igreja, né? Diz, alegrai-vos, exultai, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Então, com essas indicações, os 10 mandamentos e as bem-aventuranças, nós podemos ver que a santidade ela é buscada no cotidiano da nossa vida. Quantas pessoas que a gente conhece, às vezes até moram perto de nós, pessoas simples, humildes, né? Você olha para aquela pessoa e diz, é um santo, né? A gente não costuma falar assim. Por quê? Porque a gente vê naquela pessoa bondade, amor, compaixão. Qualquer pessoa que você se aproxima dela, e você vê que no dia a dia, no trato com as pessoas, é uma pessoa mansa, pacífica. Está vendo as bem-aventuranças aqui? Uma pessoa que dá prazer e alegria de estar ao lado dela, transmite amor, transmite bondade. A gente diz, olha, é uma pessoa santa, né? Podemos até dizer, sim, esse é um modo de viver a santidade, né? Tá vendo? Então ela é vivida no cotidiano da nossa vida. Por isso que o padre falou no início da celebração, que nós não podemos pensar que a liturgia de hoje é apenas para comemorar, celebrar também, mas não somente, os santos e santas que estão no calendário da igreja, canonizados, e que nós invocamos, né? Também recorda isso, os santos, se nós formos ver os grandes santos também, eles fizeram a experiência do pecado, né? São Paulo, Santo Agostinho, tem uma passagem que diz de Santo Agostinho, dos pecadores, o maior de todos, e dos santos também, né? Foi um grande pecador, era uma pessoa de carne e osso, como você e eu, também fez a experiência do pecado, por longos anos trilhou o caminho. São Paulo perseguia os cristãos, e se tornaram grandes homens, grandes santos, também as mulheres, né? Para dizer que a santidade, né,
embora a nossa natureza humana, ela deseja, está inato em nós, quando Deus nos fez, buscar fazer o bem e não fazer o mal. Então é preciso deixar Deus agir em nós. Nós só vamos conseguir viver a santidade no cotidiano da vida, nas pequenas ou grandes coisas que a gente faz, com amor, com carinho, procurando ser fiel à lei de Deus, tentando viver sempre aquilo que Deus pede de nós, deixando de lado aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não faz bem às pessoas, à família, à igreja, à comunidade, evitando o mal e buscando o bem. São essas as maneiras, assim vamos dizer, que nós podemos trilhar. Isso nós podemos fazer todo dia. Quando alguma coisa ruim bate no meu coração, por exemplo, desejo de fazer o mal, eu evito. Não deixo que aquela vontade, com aquela má intenção, domine. E eu consigo contornar, e em vez de praticar o mal, eu faço o bem. Olha aqui, ó, é uma maneira também de buscar a santidade. E todas essas coisas, elas acontecem aonde? No nosso dia a dia. Então basta a gente olhar para nós mesmos e contemplar como que nós somos, como que nós agimos, se nós fazemos a vontade de Deus, se nós vivemos a lei de Deus, os seus mandamentos. Nós podemos dizer, você que é casado ou casada, solteiro, se você vive bem a tua vocação, no amor, no respeito à família, o esposo, a esposa, no dia a dia, no trato com as pessoas, você transmite amor, misericórdia, compaixão, você tem esse espírito, que diz, bem-aventurados os pobres em espírito, aquelas pessoas simples, humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que lutam por um mundo melhor, uma sociedade melhor, os misericordiosos, aqueles que sabem amar e perdoar as pessoas, que transmitem misericórdia, os pacíficos, os puros de coração, em vez de promover guerra, discórdia, divisão, fazem o contrário, promove amor, justiça, compaixão, aproxima as pessoas e não afasta, une as pessoas e não divide. Está vendo? São todas formas práticas, concretas de viver a santidade. Então vamos pedir ao Senhor hoje, nessa liturgia, que nós possamos também recordar, a santidade não é um privilégio, a santidade é uma necessidade, Diz que, eu estava lendo, acho que o Rameiro canta a missa, diz que o contrário de santidade não é pecado, mas é falência, para dizer que aquele que não consegue viver ou buscar a santidade é um falido. Por quê? Porque Deus te fez, me fez, nos fez para sermos santos e não para sermos pecadores. Então, viver no pecado ou morrer no pecado é uma contradição. Por quê? Porque a nossa natureza humana foi feita para viver na graça, para viver na santidade e não no pecado. Por isso que nós devemos buscar a santidade. E ela é buscada no dia a dia, é uma luta constante. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Olhemos para o exemplo de todos os santos e santas, aqueles que foram martirizados, aqueles que foram perseguidos. Eles lutaram, não tiveram que fazer uma luta? Sim, por amor a Deus, por amor à justiça, por amor à verdade, por não se dobrar à mentira, aos deuses, aos ídolos. Está vendo? Foi uma luta. E conosco não é diferente. Vivemos no mundo, numa sociedade hostil, alheia a Deus e as coisas de Deus. Então, permanecer fiel, católico, cristão, hoje é um desafio muito grande. E aqueles que perseverarem e transmitirem a fé, não abandonar a fé, morrerem confiando em Deus, alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no reino do céu. Então pedimos ao Senhor e a todos os seus anjos santos que intercedam por nós, eles que já estão na glória de Deus, intercedo junto a Deus por nós que peregrinamos, para que um dia também nós possamos viver juntos na santidade, na glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.